Agora a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico e que nós temos discutido bastante, até mesmo o caso da Angelina Jolie. E dados divulgados no ano passado pelo Instituto Nacional do Câncer identificou 19 tipos de tumores malignos que podem estar relacionados ao trabalho. Além dos vilões já conhecidos como amianto, radiação solar e agrotóxicos, o estudo incluiu 112 substâncias cancerígenas identificadas no ambiente mesmo de trabalho. Então vamos conversar sobre o tema com o oncologista Luiz Adelmo Lodi. Ele é um oncologista que também vai nos ajudar com outro tema. E já está no nosso sofá, vamos para lá conversar com ele sobre isso. Muito bem, a gente tem mais participações aqui também. Tudo bem com o senhor, doutor? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem com o senhor? Sejam bem-vindos. Tudo bom? Deixa eu passar aqui na frente. Tudo bem, gente? Tudo bom? Eu vou sentar aqui naquela cadeirinha que vocês ficam mais confortáveis aí. Bom, então a gente, é um tema realmente que está sendo muito falado. A gente quer introduzir vocês também na conversa. E a Angelina Jolie, como eu já disse aqui, retirou as 2 mamas para evitar o câncer de mama, que causou polêmica em todo mundo. Ele é o mais comum em mulheres e correspondendo por 22% do total de casos novos a cada ano no Brasil. Sobre isso também vamos conversar com um ginecologista, membro da Sociedade de Ginecologistas de Minas Gerais, Glécio Lucena, e também com Cristiane Mônica, que também está aqui no nosso sofá. Sejam muito bem-vindos. Agora, e a gente queria falar o seguinte, sobre esse caso específico da Angelina Jolie, que a gente comentou aqui ontem, mas a gente queria saber um pouco mais a fundo como vocês veem essa situação e se é possível esse exame aqui no Brasil atualmente. Bem, este exame ele não está disponível para ser realizado no nosso meio. Você pode colher o material e, de alguma forma, processar, ou importar o kit e processar o exame aqui, ou então enviar a amostra para o exterior, né? A amostra da mulher, onde quer ser pesquisada, a mulher ou do homem, para o exterior, e onde é feito esse exame, é uma pesquisa genética para determinação de basicamente 2 genes, né? Do BRCA1 e do BRCA2. Esse tipo de exame, ele ainda é muito caro, mesmo nos Estados Unidos ele está aí na faixa de uns $3 mil, né? Então, quer dizer, não é disponível do ponto de vista de saúde pública, né? Para você fazer isso em larga escala. O importante também é para quando você determina a necessidade da realização daquele exame, tem que se levar em conta o que vai ser feito a partir daquele resultado. Seja ele positivo ou seja ele negativo, né? Porque existem medidas que podem ou não ser tomadas e elas têm um grande impacto especificamente para aquela paciente ou para aquele paciente para o qual está sendo pesquisado. Então, isso tudo tem que ser levado em conta. A gente trouxe o Dr. Luiz aqui para falar também sobre o câncer no trabalho, mas a gente vai aproveitá-lo enquanto oncologista e também o Dr. Clécio, que é ginecologista, e vai falar um pouco também da perspectiva, né, da ginecologia, como é que ele ajuda as mulheres a descobrirem. E a Cristiane tem um testemunho, parece que você passou por uma situação dessa também, né, Cristiane? Isso mesmo. O que aconteceu e como aconteceu na sua vida? Eu estava no meu 6º mês de gestação e eu estava brincando com meu filho. Ao passar, do modo como eu ficava, não dava para me ver esse caroço. Então, como eu fiquei de uma outra forma, eu passei minha mão e senti um carocinho, bem pequeno. E ali eu fui na minha ginecologista, ela pediu um exame, um ultrassom de prevenção, porque como minha mama estava passando por mudanças, porque eu estava grávida, né, eu ia amamentar o meu filho, então ela falou assim, eu vou pedir um exame por prevenção. E nesse exame, quando eu fiz esse ultrassom, o médico colocou que não era um nódulo cístico, era um nódulo maligno. E eu comecei a fazer altos exames, fui para uma minha mastologista e ela fez uma punção, viu que realmente não era um cisto e logo depois veio o exame informando que realmente eu estava com um tumor. Aí você teve que retirar a mão, no caso? Tirei. Primeiro eu fiz um quadrante, eu fui no meu oncologista, elas me indicaram para um médico, para um oncologista, e ele falou assim, não, vamos fazer um quadrante, porque eu tinha calcificações e tinha um tumor, né, o caroço. E aí eu fiz um quadrante
E logo quando eu fiz esse quadrante, eu fiquei até feliz, que eu falei assim, não precisou tirar a mama toda. Porque quando eu fui na minha ginecologista, ela falou assim, não, nós vamos fazer a retirada da mama toda. E ele falou que não tinha possibilidade. Só que depois que eu tirei esse quadrante e quando foi fazer a biópsia, foi necessário, elas viram que foram necessário fazer a retirada total da mama. E eu fiz a retirada total, tanto é que no dia eu ainda virei para ela e falei assim, doutora Juliana, vamos tirar outra mama também? Ela falou assim, não precisa, só a outra mama ela está saudável. A única que não está saudável é a sua mama direita. E aí eu fiz essa retirada toda, eu não pude colocar prótese no momento da retirada, porque eu estava grávida, né? Ainda tinha essa questão da minha gravidez. E quando eu fiz essa retirada total da mama, eu não podia também amamentar, porque logo em seguida eu tinha que começar o meu tratamento de quimioterapia. Mesmo tendo retirado a mama? Mesmo tendo retirado a mama. Doutor Clécio, no caso, ela citou a questão da gravidez aqui, né? É mais fácil a mulher perceber isso na gravidez? Assim, o senhor que lida muito com as mulheres nessa época, o ginecologista ele já vai com esse olhar mais aguçado em relação a isso? Ou não? Isso é uma coisa meio que, vamos dizer assim, foi uma coisa pontual no caso dela? Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria só te esclarecer, apesar de eu fazer parte da diretoria da Sociedade de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais, minha formação original foi como ginecologista, mas eu só trabalho na área de mastologia, que é o profissional que lida com a abordagem e tratamento do câncer de mama. A coexistência do câncer de mama e gravidez é um evento incomum. E aí nós temos que atentar para uma situação que tem sido cada vez mais frequente. E são duas situações que acabam caminhando para uma conjunção. A primeira delas é que a mulher ela tem cada vez mais retardado a sua época de engravidar. Então ela cuida de uma série de coisas da sua vida profissional, da sua vida pessoal, para depois decidir vir a ter uma gravidez. Ou seja, a mulher ela passou a ter uma gestação numa idade um pouco mais avançada. Antigamente era muito comum pessoas com 18, 19, 20 e poucos anos de idade ter uma gravidez. Hoje essa população feminina ela tem optado por ter uma gravidez numa idade um pouco mais avançada, a partir dos 30 anos de idade. E também, em contrapartida, a gente tem observado um aumento dos casos de câncer de mama em mulheres com idade mais jovem. Então você começa a confluir dois fatos que estão caminhando para um aumento da prevalência do chamado câncer de mama e gravidez, que é um evento dos mais difíceis para nós abordarmos enquanto médicos. Porque nós temos que lembrar que nós estamos diante de uma situação cujo estigma principal é a morte, ligada à doença câncer, e em contrapartida a situação que vislumbra a perspectiva de uma vida, que é a criança que aquela mulher está gestando. Então é um paradigma extremamente difícil de você abordar a condução da gravidez dentro da coexistência de uma doença grave que é o câncer. Então, abordar, tratar e lidar com uma mulher grávida e portadora do câncer de mama é uma situação, do mesmo jeito que qualquer câncer coexistindo com a gravidez, é uma situação das mais dramáticas para nós enquanto médicos. Porque, pelo que você está falando, assim, você está falando de morte e vida ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo. Bom, e é essa a ideia. A gente tem que salvar você e o bebê. Para salvar você, pode matar o bebê. Né? Porque tem a questão da químio, essas coisas assim, e todo o emocional também que influencia, né? Exato. Então, assim, desse processo todo, o ponto principal é que nós temos que envolver um grupo cada vez maior de profissionais e de pessoas que lidam ou que estão no contexto desse processo. A família da paciente, a paciente, todos os profissionais que lidam com câncer, o ginecologista, o obstetra que vai cuidar da gestação, o profissional cirurgião, mastologista que vai cuidar do tratamento cirúrgico do câncer de mama, a abordagem do oncologista clínico que talvez venha até ter a necessidade de fazer uma quimioterapia na vigência da gravidez e até a radioterapia, que para nós talvez seja o mais delicado, porque o efeito da radioterapia é extremamente catastrófico na coexistência da gravidez. Então é uma discussão que muitas vezes nós temos que lidar na antecipação da gravidez, no retardo de um início do tratamento, para tentar chegar ou levar aquela gestação no momento em que a gente consiga trazer a viabilidade da criança e não perder um momento efetivo de tratar o câncer.
Então, é uma situação difícil e extremamente complexa. Deixa eu até aproveitar, voltando um pouco até no tema, antes da gente entrar de novo nesse tema da gestação, está em moda esse assunto da Angelina Jolie, desse exame tão, sei lá, é uma mulher de tanta notoriedade. Na mídia fazer algo assim é uma responsabilidade muito grande. Eu queria que você explicasse um pouco, doutor Luiz, sobre esse exame, o que realmente ele é, o que aconteceu, ela tinha 87%, foi detectado antes até mesmo do câncer, ser diagnosticado câncer mesmo. Isso pode virar uma rotina, pode se virar normal diante desse exame que pode ser liberado? Como que funciona? Bem, essa alteração genética que a Angelina Jolie manifestou, ela é herdada, né? E ela atinge aí por volta de 10% das mulheres que apresentam câncer de mama. Então, quer dizer, é um evento raro, né? Quer dizer, relativamente raro, porque entre todo aquele universo de pacientes que vêm ter a doença, se você separar os 10%, você limita bastante essa, vamos dizer assim, prevalência, né? Agora, é uma herança genética que ela realmente, parece que ela guarda vamos dizer, uma pior evolução para a doença, é um câncer de mama mais grave, quer dizer, a doença tem um pior prognóstico, e tendo um pior prognóstico, eu acredito que é dentro desse panorama que a Angelina Jolie, ela já tinha, tendo vivenciado esse drama da doença da mãe dela e que acabou evoluindo mal, a mãe dela faleceu muito jovem, né, parece com 57 anos. Então tudo isso, e com ela tem uma prole, né, ela tem uma quantidade de filhos grande, sim, eu acho que ela se preocupou muito com a sobrevivência dela e com o desejo dela de levar a família, criar a família dela, e como ela tinha, além de ter uma chance grande, né, de mais de 80%, de realmente vir a desenvolver a doença, e vindo a desenvolver essa doença, ela tem uma evolução pior, eu acredito que ela muito justificadamente até, ela tomou essa opção. Né? É quase que um instinto de sobrevivência da própria família, né? Da linhagem. Agora, né? doutor, isso seria uma opção, vamos dizer assim, a médio ou a longo prazo, para toda a população mundial? Porque a gente sabe, até ela mesma disse, sobre a condição financeira que ela teria e que, teoricamente, muitas outras mulheres não teriam essa opção, principalmente até do exame, que só lá fora é feito e cerca de $8.000 aqui. Não, ou aqui também é feito também? Aqui é feito média de $8.000. R$8.000. Bom, enfim, mas seria uma opção? Seria uma ideia de acontecimento? Não sei, pode virar moda isso? Bem, eu acho que a realização do exame ela pode se tornar não uma rotina, mas uma coisa com uma certa frequência, porque com certeza detectando-se essa população e ela sendo tratada adequadamente, quer dizer, o fato de apresentar-se a mutação, essa população ser oferecida a ela condições para que se consiga ou prevenir a doença ou instituir um regime de detecção mais precoce do câncer de mama, né? Isso aí com certeza vai beneficiar uma população apreciável.